tutorial? Vamos entender o que está rolando, né? Porque o negócio não tá fácil não. O Brasil tá virando motivo de chacota, de piada lá fora. Você viu essa matéria do El Nacional do Paraguai? Pois é, até o Paraguai já está tratando dos casos em que as pessoas têm que abandonar suas casas no Brasil por causa do crime organizado. E ainda tem quem diga que isso aqui não é terrorismo, né? El Nacional, os povos abandonados do Brasil por ordem dos grupos criminosos. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo uma matéria como essa. Um fenômeno preocupante e relativamente recente se estende pouco a pouco pelo Brasil. Se trata dos povos ou bairros que devem ser evacuados, né, os povoados, né, ou bairros que devem ser evacuados por seus moradores, né, por sua população, devido a ameaças de grupos criminais que buscam fazer o controle do território. O caso recente, mais conhecido, é do Uiraponga, no Ceará, onde os apoiadores receberam a ordem de ir-se e foram antes o possível, deixando, né, o pitoresco povo totalmente abandonado, né, o pitoresco povoado totalmente abandonado. Somente alguns cachorros que ficaram para trás. Então, o que é o grande problema hoje que você observa, né? O que você vê hoje que você fica literalmente assustado, né, ao comentar tudo isso? Pois é, pessoal. Assim, hoje o Brasil está dominado. O crime organizado dominou o Brasil. E o discurso hoje está todo voltado para a questão, né, do combate ao crime organizado, e está minando o governo Lula. E é bom que nós, da direita, continuemos a falar sobre esse assunto. Os outros assuntos, o Lula sempre tem aquela forma de passar aquela lábia, está tentando até enganar os evangélicos, os cristãos, dizendo que ele é defensor da Deus, pátria e família. Pois é, não vai rolar, porque quando o assunto entra aqui no crime organizado, meu amigo, aí o jogo muda. Agora, só para você ter uma noção do tamanho do buraco, sabe isso aqui? Pois é, Moraes ficou como responsável pela DPF das favelas. A DPF das favelas, só para você ter uma noção, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental que os juízes, os ministros do STF, originalmente o Fachin julgou, colocou um monte de regra, um monte de requisito para que os policiais pudessem atuar na favela. Hoje, para um policial poder entrar dentro da favela, é quase impossível. Mas é literalmente impossível. Então, assim, muita gente criticou falando que essa DPF das favelas foi uma proteção total ao crime organizado, foi o adubo que o crime organizado precisava. Então, essa DPF sofre muitas críticas no mundo jurídico e no mundo policial, no mundo da segurança pública também. Agora, o que está chamando muito, mas muito atenção, é o fato de que, sem mais nem menos, violando o princípio do juiz natural, o processo saiu da mão do Fachin e foi para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Sem uma redistribuição, sem uma justificativa, sem nada disso. Para que ele, temporariamente, decida sobre essa ação. Curiosamente, um dia depois, ou melhor, quase que no mesmo dia, das ações do Cláudio Castro na favela. Todo mundo está falando que essas ações do Cláudio Castro levantaram a popularidade do crescimento da direita novamente. E aí eis que surge ele, o ministro Alexandre de Moraes, para delimitar novamente o que os policiais podem fazer. Matéria do R7. Moraes determina preservação de provas da mega operação do Rio de Janeiro e convoca audiência de urgência no STF. Olha isso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesse domingo a preservação integral de todos os elementos periciais e da cadeia de custódia relacionados à mega operação policial realizada em 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes. A decisão atende a um pedido
que foi formulado ali pela Defensoria Pública da União. Ela fez esse pedido na ação conhecida como ADPF das favelas, que foi essa ação que eu falei, que criou uma série de requisitos, né? E aí, o ministro Alexandre de Moraes determinou a preservação e a documentação rigorosa e integral de todos os elementos materiais relacionados à execução da referida operação, como perícias e respectivas cadeias de custódia. Ou seja, a estrutura, todos os relatórios, todas as perícias que foram feitas, tudo isso teve que ficar guardado. Dois questionamentos aqui. O primeiro questionamento é se os planos e o modo de agir da polícia vai ter que ser exposto para o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também, que tem um questionamento muito grande, passa a ser, peraí, para que ele está querendo isso? Será que vão acusar, né, o Cláudio Castro e os policiais de alguma coisa? O ministro destacou que o controle e a averiguação desses elementos devem ficar sob responsabilidade do Ministério Público, ou seja, da PGR, e autorizou o acesso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aos materiais. Mas não para no Alexandre de Moraes, não. Tem mais coisa. Matéria do R7. Gilmar Mendes defendeu restrições do STF a operações policiais e cobra mudanças em áreas de facções. Ou seja, ele quer que o STF crie mais restrições ainda com base, né, na DPF das favelas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu no domingo, hoje, a decisão da corte para restringir operações policiais, ou seja, não vai permitir que policiais continuem cumprindo seu papel. Embora a população peça, embora seja o certo, seja o necessário, o STF não quer mais policiais nas favelas. A avaliação é de que a chamada ADPF das favelas estabelece critérios para ações com menos letalidade e apoio de ações de prevenção. Ou seja, os policiais não podem matar bandidos. O Lula sumiu, desapareceu. E agora, o STF vai ter que limpar a barra do Lula, dando as decisões, pegando o Cláudio Castro, para depois o Lula voltar a brotar, a aparecer a cara. Abre aspas. Ao julgar a DPF das favelas, o Supremo Tribunal Federal não proibiu operações policiais. O tribunal apenas estabeleceu parâmetros para que essas ações sejam planejadas, proporcionais e transparentes. Se é transparente, o crime vai saber, não vai dar resultado, né? Com o objetivo de reduzir mortes e proteger vidas. Pois é, o Cláudio Castro reduziu morte demais e protegeu vidas, porque cada bandido aqui ele matava 10, 20, 30, 50 pessoas. Matematicamente falando, como diz o Farrur, o cara que foi pra vala não volta para cometer crime, né? E proteger vidas, tanto civis quanto de agentes públicos, afirmou o ministro por rede social. E a gente sabe que o jogo é bem mais pesado. E se você quer saber em jogo pesado, olha essa publicação do Ceará Antenado. ONG de advogada do líder do Comando Vermelho, né, a advogada que atua na defesa do Marcinho VP, que é do Comando Vermelho, né, associa a operação contenção, que é essa, do Cláudio Castro agora, ao suposto golpe de Estado impedido no STF. Então, entenda, a ONG da advogada que defende o líder do Comando Vermelho pede que o Cláudio Castro, os policiais responsáveis e quem participou seja incluído no processo de golpe do Bolsonaro. É duro, né? O Instituto Anjos da Liberdade, organização presidida pela advogada Flávia Frois, né, que defende Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, uma das lideranças do Comando Vermelho, pediu ao Supremo Tribunal Federal que os envolvidos na Operação Contenção sejam investigados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Eu não consigo acreditar nisso. Como isso pode ter ligação? Como uma ação dessa pode ter ligação com outra? Não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido. O pedido chegou aos autos da DPF das favelas, na sexta-feira. O documento chega a relacionar a operação no Rio com os inquéritos e ações penais que investigam a macroestrutura de ataque ao Estado Democrático de Direito, já sob relatoria de Vossa Excelência, referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator tanto da DPF das favelas, quanto das ações penais que julgam uma suposta tentativa de golpe de Estado do Brasil. Um dos réus nessas ações é o ex-presidente Bolsonaro. Eles querem vincular que o Cláudio Castro, por ser bolsonarista, do PL, aliado ao Bolsonaro, tem a ver com o golpe de Estado Tabajara que eles argumentam que aconteceu no Brasil. É difícil de acreditar nisso, né? É difícil de uma coisa dessa vigorar, né? Ter qualquer sentido no Brasil. Agora, o que você precisa entender? Você vê falar em Comando Vermelho, primeiro comando da capital. CV e PCC. Não, meu amigo. Isso aqui tá tomado. O narco-estado tá livre, leve e solto. O Brasil tem 88 facções criminosas, 91% delas tem poder financeiro independente. Ou seja, são facções pesadas, tá? Então o Brasil não tem só 2. O Brasil tem pelo menos 88 facções criminosas que estão espalhadas aí pelo Brasil, pelo território inteiro nacional. É uma coisa absurda. E o levantamento que foi feito foi do Senapem, né? Que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. 2 delas são mais famosas, você deve saber, Comando Vermelho e PCC, e tem braços em nível nacional. A grande maioria, no entanto, só tem atuação dentro dos estados em que estão sediadas. Ao todo, 46 delas são do Nordeste, 14 do Norte, 24 no Sul, 18 no Sudeste e 10. Só 10 no Centro-Oeste. Só 10. Olha que merda que eu falei. Só 10. Né? Dentro do Centro-Oeste. Não devia ter nenhuma. É tenso, né? Ainda, de acordo com o levantamento da Senapem, que leva em consideração 3 anos, 98% delas estão presentes dentro dos presídios. 98. Todas, bem dizer, estão dentro dos presídios. Né? 98% tem estrutura hierárquica e 91% tem poder financeiro independente. Atacar este último tópico tem sido um dos pontos defendidos por especialistas como essenciais para combater a expansão das facções criminosas. O Brasil já era. Você conseguindo asfixiar a organização, você quebra ela, porque ela precisa de dinheiro para comprar agente público, comprar armas e drogas. Asfixiando o capital, consegue asfixiar a sobrevivência dessas organizações. Destaca o coronel aposentado Adilson Paes de Souza, pós-doutorando em Psicologia Social pela USP e pesquisador em letalidade policial. Eu concordo, você tem que follow the money, né? Seguir o dinheiro, você tem que seguir esse campo aí. Isso é fato, tá? Porém, você tem que ir para os 2 casos, né? Primeiro, você tira o dinheiro deles para comprar servidor, para investir em juiz, para investir em membros, né? Membros de poderes, em políticos. Também, você tem que entrar dentro das favelas, pegar os membros dessas facções e fazer exatamente como operação contenção. Porque, primeiro, vai fazer faltar mão de obra para eles. Eles atuam, eles agem como se fosse uma verdadeira empresa e eles precisam de mão de obra. E se o faccionário tiver medo de entrar e o CPF ser cancelado, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Ele vai chorar. Agora, por que isso aqui está na mão do STF? O principal ponto é o crescimento da direita. A questão é muito mais política do que, literalmente, relativa à segurança pública. Segurança pública é questão de Estado, é questão do governo, do Estado e do governo federal e do município resolver, né? Cada um na sua proporção, segundo consta na Constituição. O STF não. O STF não tem nada a ver com isso. Não deveria ter nada a ver com isso. Isso é uma atribuição que é analisada pela oportunidade e conveniência dos gestores, não do STF. Agora, o STF entra aqui nessa história justamente porque a direita vai crescer. 53% dos moradores do Rio
aprovam a gestão do Cláudio Castro, com alta de 10 pontos. Da semana passada para cá ele subiu 10 pontos no apoio. E se ele taca mais uma, vai mais 10 pontos. Você tem noção de que a direita achou a veia bater na segurança pública? Como se eu já não dissesse isso desde 2023, né? Após a mega operação, uma pesquisa do Instituto Quaest, divulgada nesse domingo, indica que a aprovação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aumentou 10 pontos percentuais entre agosto e o fim de outubro, impulsionados pela mega operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. No período, a aprovação subiu para 53%, enquanto a desaprovação oscilou de 41% para 40%. A variação dentro da margem de erro. O percentual de entrevistados que não souberam ou não responderam caiu de 16% para 7%. E o medo? E o medo? Agora, olha isso aqui. Gente saindo das casas, gente espalhando, né, sendo expulso das casas, vem. Escolas ainda estão fechadas. Escola Estadual da Penha, fechada por ordem do crime. As escolas fechadas no Alemão e na Penha por determinação do tráfico. Quem manda? É o Estado ou é o tráfico? Mesmo sem operação policial nessa quinta-feira, as escolas da região do Complexo do Alemão e da Penha permanecem fechadas por determinação do crime organizado. Segundo moradores, o tráfico ordenou a suspensão das aulas em sinal de luto pelos criminosos mortos durante a mega operação conjunta da Polícia Civil e Militar realizada essa semana. Em abril deste ano, ao julgar a DPF das favelas, o Supremo estabeleceu uma série de medidas para reduzir a letalidade durante as operações policiais contra o crime organizado no Rio de Janeiro. O caso voltou a ser debatido após a mega operação da semana passada, que deixou ao menos 121 mortes. E aí, Gil Diniz publicou aqui, para surpresa de 0 pessoas, só os eleitores de esquerda rejeitam a mega operação do Rio de Janeiro, diz pesquisa Quaest. Lau, claro que a gente quer te ouvir, hein, sobre essa pesquisa, porque nós temos mais uma pesquisa. Ontem nós expusemos outra aqui ao vivo, metodologias diferentes, mas as duas convergindo para um mesmo caminho de aprovação dessa operação no Rio de Janeiro. Os números que também traduzem, né, um cenário, se a gente pensar no contexto eleitoral, porque os políticos já estão pensando nisso. Elisa, tem um dado que mostra o quanto que o PT e o governo estão numa encruzilhada e explicam por que o presidente Lula até agora não se manifestou criticando a operação. A maioria dos dirigentes políticos e quadros da esquerda classificam a operação como massacre ou como chacina. ONGs também seguiram nessa linha, a ONU criticou a operação, mas o governo preferiu um momento de cautela. O presidente Lula tem evitado falar de improviso e, inclusive, sancionou recentemente um projeto do senador Sérgio Moro. Quem diria? Mas por que isso? Aí esse número da Quest explica bem. Só os eleitores de esquerda e lulistas que se identificam como eleitores de Lula criticam e rejeitam a operação ou têm dúvidas sobre a operação. E a Quest mostrou isso. Então, eles se dividem, na verdade, nem são críticos, eles se dividem. Entre os eleitores que se dizem lulistas, 51% acham que a polícia deveria fazer outras ações do gênero. 46% que não deveria e 3% não responderam. Mudando de quadro, quando você tem os eleitores que se dizem de esquerda, mas não são lulistas, 50% dizem que a polícia deveria fazer outras operações do gênero, 44% dizem que não. Aí quando o campo é o eleitorado que se diz independente, aí isso que mais preocupa lá do Planalto, 72% desse campo de eleitores dizem que a operação deveria ter acontecido e outras devem acontecer, 23% que não e 5% não disseram. Quando a gente muda de lado do espectro e vai para a direita, aí os números disparam. Entre os eleitores de direita que não votam em Jair Bolsonaro, 93% defenderam novas operações como essa. 5% disseram que são contra e 2% não responderam. Entre os bolsonaristas, eleitores de direita bolsonaristas, o número é maior ainda. 94% defendem a operação, 5% são contra e 1% é a favor. E aí a gente percebe, então, por que o governador Cláudio Castro está nesse bom momento, recuperou popularidade e voltou para o jogo no Senado em 2026. Simples.
porque a população não aguenta mais. E aí não é o caso de ser de direita ou de esquerda. É o caso de ser contra o crime. Só isso, né? Vamos lá. Olha como é que chega o nível do negócio. O recado que Lula recebeu de Ratinho sobre o futuro político do filho, do Ratinho Júnior. O Carlos Massa, né, o Ratinho, teve que ir lá dar um recado para o Lula sobre o Ratinho Júnior. Há menos de um ano para as eleições presidenciais, a direita ainda busca consolidar o nome do candidato que vai enfrentar o presidente Lula nas urnas em outubro do ano que vem. 4 governadores tentam ser escolhidos pelo grupo para representar os partidos na disputa. Um deles é Ratinho Júnior, o governador do Paraná, e filho do apresentador Ratinho Júnior, que na última semana mandou um recado ao presidente Lula. O Carlos Massa, que é o pai, pediu que Lula fosse avisado de que o filho não disputará a eleição contra o petista. Ratinho e Lula têm uma relação de amizade de longa data, apesar de posições políticas distintas. Já Ratinho Júnior mantém uma relação mais institucional com o presidente. O governador do Paraná tem sido apontado como candidato natural da direita, caso Tarcísio decida não disputar a presidência, né? E é isso. É isso aí, né? Agora, sobre o Ratinho Júnior ainda, é interessante a gente falar sobre isso aqui. O governo Lula está implementando um projeto do qual o Ratinho Júnior diz que há uma ameaça, ou seja, eles querem acabar com as APAES. E aí, o Ratinho Júnior sim se levantou contra o governo Lula. As APAES são mais do que necessárias. Eu já precisei do uso da APAE para minha filha, tá? Nem sempre eu tive condições financeiras boas. Teve uma época que eu precisei, tá? Uma época complicada da minha vida que a APAE foi muito, muito útil para minha filha. E aí agora o governo Lula quer enfraquecer as APAES. Isso é uma vergonha. Matéria da Tribuna. Novo decreto federal ameaça o modelo de APAES no Paraná. Alerta o deputado estadual. O decreto que institui a nova Política Nacional de Educação Inclusiva, publicado na terça-feira, dia 21/10, pelo governo federal, gerou reação no Paraná. Parlamentares afirmaram que a medida coloca em risco o funcionamento das APAES e de outras instituições especializadas. E é verdade. O decreto 12.686 substitui o decreto 7.611 e cria a Rede Nacional de Educação Inclusiva. O texto determina que o atendimento educacional especializado deve ocorrer preferencialmente dentro das escolas regulares. Então, é dentro da sala de aula que vai acontecer o acompanhamento a essas crianças que necessitam. Assim, as instituições especializadas passam a ser tratadas como uma exceção. Então, a APAE passa a ser uma exceção. De cara, o que acontece? A retirada de verbas da APAE. E aqui eu achei interessante. Apesar do pai, Ratinho, ir lá e falar para o Lula que não, o Ratinho Júnior não vai concorrer, vai ficar assim mesmo, não vai concorrer. Vem o Ratinho Júnior e dá uma lapada dizendo: eu não vou obedecer o governo federal. Eu não vou cumprir o que o governo federal quer. Ratinho Júnior disse que Paraná não aceitará o decreto de Lula que põe em risco as APAES. O Ratinho Júnior, presidente, disse, abre aspas, aqui não. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, sai em defesa do fortalecimento das APAES e da educação especial após o decreto de Lula, que ameaça o funcionamento das escolas especializadas, né? Muito bem ao Ratinho Júnior, né? Um nome que eu apoiaria para presidente. E vocês, né? O que vocês acham sobre isso? Topariam o Ratinho Júnior? Tá? Eu apoiaria Zema, eu apoiaria Caiado, eu apoiaria o Tarcísio, eu apoiaria o Ratinho. Qualquer um deles contra o Lula. Qualquer um deles. Tá? Qualquer um deles. Dos 4, se eu tenho uma preferência, tem minha preferência. É o Caiado. Você é louco, meu chapa? O Caiado foi no jantar de não sei o quê. Para mim, a segurança pública é o principal. E aí, se você acabar com o crime organizado, você enfraquece a esquerda. É isso que eu penso, tá? Mas vamos lá. A pobreza faz o criminoso dizer que a ação no Rio foi para matar os pobres é ignorar a realidade. Olha só o que o Tiago Abreche falou aqui. Eu não posso me calar com essa tese absolutamente sem fundamentos de que na favela tem mais crimes, de que se você está perto da pobreza você tem mais condições de cometer crimes. Isso só fala quem não conhece.
Porque se você for ver na proporção, Brasília tem mais crimes do que a favela do Alemão. E em Brasília circulam pessoas bem estudadas, bem informadas, bem pagas. O próprio presidente da República, que roubou, que foi triplamente condenado, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebeu um triplex de presente, um sítio de presente. Um homem que, apesar de não ter instrução, mas a partir de um certo momento, quando virou político profissional do sindicato, passou a frequentar as melhores rodas do país. Basta ver os seus comparsas do PT, que também foram enredados, não só no Petrolão, mas no Mensalão. Basta ver quando há, por exemplo, profissionais da advocacia, médicos, pastores bem instruídos que roubam, que cometem crimes. O crime tem a ver com índole. Índole. Raríssimas exceções, o gurizão vai pegar um fuzil porque passa fome em casa. E as falas das mães, dos pais, das pessoas comprovam isso. É índole, é caráter. A pessoa vai pro crime porque falta caráter, porque falta índole. Seja ela podre de rica, basta ver o pessoal do frigorífico aí que subornou, que corrompeu toda a República, gravou um presidente da República em exercício do mandato e agora tá lá com o Lula assinando o termo de cooperação. Basta ver aquela empreiteira Odebrecht. Os caras dos melhores escolas, melhores restaurantes e roubando e corrompendo a República. O cara construiu uma mansão para, caso ficasse em prisão domiciliar, ter uma mansão com academia a seu dispor. Então eu não posso concordar, por isso eu não deixo transitar em julgado aqui, eu não posso concordar com essa tese de que a pobreza é que faz a pessoa ir pro crime ou a tendência do crime. É índole, é caráter. Seja o rico do Leblon e do Arpoador, seja o mais vulnerável do Morro do Alemão. Alguém questiona? Alguém vai recorrer da fala dele? Eu não. Eu dou como transitado em julgado aqui, porque é um absurdo. Olha só essa informação aqui. Talvez você não saiba disso aqui. Você sabe o que significa isso aqui? Faz o L, faz o L. Pois é. Tem muito tempo que eu queria falar isso, mas eu tinha esquecido. O faz o L é de loser, de perdedor. Ao redor do mundo, um L feito com as mãos, loser, significa que a pessoa é loser, perdedora, perdedor, fracassada, ridícula e imbecil. Já que no Brasil é a mesma coisa. Gostei disso. E vocês? O que vocês falam sobre isso? Boa, essa matéria é boa. Eu falei mais cedo que o Donald Trump propõe invadir a Nigéria. Se continuar a morte dos cristãos na Nigéria, ele propôs invadir a Nigéria e fazer incursões militares lá dentro. A Nigéria mandou um recado dizendo que aceita sim a intervenção dos militares, porque ela não consegue resolver o problema. A Nigéria afirmou nesse domingo que acolheria apoio aos Estados Unidos no combate a insurgentes islâmicos, desde que sua soberania seja respeitada, após o presidente norte-americano Donald Trump ameaçar uma eventual ação militar no país africano em relação aos ataques contra os cristãos. Trump declarou no sábado que ordenou ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos que se preparasse para uma possível ação militar rápida na Nigéria, caso o governo nigeriano continue permitindo o assassinato de cristãos. Ele afirmou ainda que toda a assistência americana ao país seria imediatamente suspensa e que os Estados Unidos poderiam entrar naquele país agora, desonrado, com armas em punho, para eliminar completamente os terroristas. Em resposta, o porta-voz da presidência nigeriana, Daniel Bwawa, afirmou à agência Reuters: acolhemos com satisfação a ajuda dos Estados Unidos, desde que esta reconheça nossa integridade territorial. Tenho certeza de que quando esses dois líderes se encontrarem e se reunirem, haverá melhores resultados em nossa resolução conjunta de combater o terrorismo. E aí ele já trata, o caso como terrorismo, Trata já do jeito que tem que ser tratado. E é assim que eu penso que tem que ser mesmo, tá? E você? O que você pensou sobre tudo isso? O que você acha dessa situação que a gente expôs aqui para vocês? Coloca aí, no comentário, que eu quero saber. E aí, para encerrar, gente, nosso jabazinho aqui, entre em contato com a Imigra Mais. Eu perdi o contato da Imigra Mais, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quer, literalmente, um plano B, uma segurança em relação a tudo que está acontecendo no Brasil,
entre em contato com a Imigra Mais, é a melhor empresa de assessoria, né, de imigração do Brasil. Aqui, ó, achei, aqui, tá? 16 99321 0648, entre em contato, fala com a nossa equipe. E aí, Paraguai e Uruguai, tem uma residência no Paraguai ou no Uruguai, isso é importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.